Pronto. Mas deu ok? É isso aí. Boa noite a todos, meus amigos. Estamos aqui na live do Centro Espírita Williams Crux, juntamente com a Rádio Brasil Espírita, esse trabalho de parceria belíssimo que leva a informação, conteúdo a todo mundo através da internet. Então, a gente começa esse trabalho fazendo as ações, digamos assim, ao nosso querido amigo Márcio, que está lá na mesa de som, fazendo essa transmissão, e também a toda a equipe de trabalho do Centro Espírita Williams Cruz. Eu só peço que o Márcio dê uma olhada aí no áudio, que eu acho que está reverberando. Márcio, se você estiver ouvindo, dê uma retirada desse áudio que está reverberando. Ok, fez o sinal de ok. Ok, todos escutam bem? Então, eu vou começar pedindo para a gente fazer essas considerações iniciais, e aí, como nós combinamos, faremos em ordem alfabética. Então, primeiro, Gerardo Campana, seguida Gilvão Barros, e depois Rafael. Eu vou pedir permissão para não falarmos dos currículos dos irmãos, porque todos são conhecidos nossos, amigos nossos, e sabemos que digamos, entre aspas, não seria necessário. Peço licença e passo a palavra aí ao nosso irmão Gerardo Campana para fazer suas considerações iniciais. Boa noite. Bom, boa noite, Edson. Boa noite ao professor Gilvão, né, ao companheiro Rafael Lavarini, que estou conhecendo hoje, é um prazer grande, né? E é um prazer estar nessa live aqui com vocês para falar sobre um tema que realmente é muito importante e vem sendo debatido já de algum tempo até hoje, até esta data, né? E principalmente agora que a gente está vivendo algo realmente inusitado, que pelo menos eu não lembro de ter vivido algo assim, nem na história a gente vê relatos semelhantes ao que está ocorrendo com essa epidemia do novo coronavírus. Mas o tema transição planetária, ele é fundamental, né, para a gente poder compreender também aquilo que vem ocorrendo no mundo, em nossa sociedade, e que muitas vezes nos parece que estamos atravessando talvez o pior período da história do ser humano. A meu ver, não se trata disso. Né? A meu ver, nós estamos, na verdade, atravessando talvez um dos melhores períodos da história da humanidade, porque estamos tendo a oportunidade, cada um, de evidenciar aquilo que nós somos realmente, ou seja, é um tempo em que as máscaras caem, as realidades íntimas aparecem, todos nós, ou a maioria de nós, começa realmente a mostrar a que veio aqui para o plano terrestre, e a possibilidade de aprendizado é muito grande, né? E nós só temos realmente que nos colocarmos à disposição do processo de aprendizado, para que a gente consiga ultrapassar esse período com realmente de forma vitoriosa, ganhando, né, aquilo que nós precisamos realmente ganhar, que é o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, o processo nosso de autoconhecimento. Então, é um prazer estar aqui com todos.
Ok. Gilvon, boa noite. Muito boa noite, Edson, Márcio, professor Gerardo Campana, nosso querido amigo Rafael, uma alegria estarmos juntos aqui. É importante, eu acredito, principalmente para nós que abraçamos o Espiritismo, uma analogia em relação ao que Kardec define como a nova geração, a chegada da nova era, no último capítulo de A Gênese. Lá, ele trata de um período de renovação. Sempre que nós pensamos no nascimento de alguma coisa, especificamente de um ser humano, ele é um momento de extrema alegria. Mas essa alegria sempre vem acompanhada de muita incerteza. E a hora do parto é um momento que envolve hemorragia, que envolve sangue, que envolve dor. É um paradoxo, né? É um paradoxo acridoce. Nós recebemos uma vida no planeta através de muita dor e nós a recebemos com um sorriso. Se me permitem a pobreza dessa analogia, acho importante que todos nós que sempre desejamos uma nova aurora, um novo momento, tentarmos compreender que tudo é processual e que esse parto, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, começou, né? Ele se faz perceber com mais força na nossa sociedade. E eu vejo com muita preocupação uma grande parcela da nossa população, do nosso povo, do nosso país, desejar ardentemente voltar ao normal. Eu acredito que o nascimento desse dado novo, né, ele estabelece novos níveis de normalidade, novos níveis de discussão do que o que é que a gente deseja de fato mudar. Então é importante que, como colocou muito bem o professor Gerardo Campana, que a gente seja capaz de avaliar o que é que essa experiência pode trazer de mudanças que sejam desejáveis para todos nós. Nós realmente queremos permanecer e voltar ao que era? Ou será que esse contexto em que nós estamos vivendo está nos dando a oportunidade da gente refletir sobre aquilo que a gente não quer mais? Sobre aquilo que, de fato, não é mais útil à humanidade, não é mais útil a mim, não é mais útil em vários contextos. Nós estamos começando a perceber movimentos em busca do outro, né? Mas por um processo inusitado. Por maior que seja o nosso recurso econômico-financeiro, a sorte de alguém que mora nas ruas e que, portanto, não pode ficar em casa, passa a ser importante para a nossa própria sorte. Nós estamos tendo um período de reavaliação no mundo inteiro dos nossos sistemas de saúde. Nós estamos descobrindo que sem solidariedade é impossível nós convivermos. Que uma sociedade mais justa e equilibrada é vital para a saúde de todos nós. E as nações mais poderosas do mundo, a despeito dos seus recursos financeiros e do seu sucesso econômico, estão começando a perceber que falta alguma coisa. Então, eu acho muito importante que nós não tenhamos o anseio de voltar à normalidade, porque a maneira do parto, quando essa criança nascer, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Nós vamos ter outros desafios, outras perspectivas. E é muito importante que a gente reflita o que é que nós queremos daqui para frente. Qual é o nosso desejo, quais são nossas necessidades, enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Edson, do Márcio, agradecer a paciência de quem está nos ouvindo em casa, né? E o carinho de nos acolher em seus lares. E agradecer também
ao nosso irmão Gilvon, ao nosso irmão Gerardo, que já trouxeram aí desde as primeiras considerações uma lucidez muito grande sobre o momento em que estamos atravessando. E eu gostaria de complementar um pouquinho do que eles disseram, fazendo a gente refletir sobre uma questão que muitas vezes a gente tem enxergado este momento como que o coronavírus fosse o nosso grande inimigo, fosse o grande inimigo da Terra. E às vezes a gente precisa começar a parar para pensar que antes que nós habitássemos o planeta, a natureza já estava aqui presente. E aí, segundo o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, foram criados pelo co-criador de Deus, chamado Jesus Cristo, governador do nosso planeta, que não nos abandona. E aí, a partir desse pensamento, a gente começa a perceber que o centro das atenções do planeta precisa ser a própria natureza. E que nós estamos aqui por empréstimo da própria natureza, né? Que já fazia-se presente na Terra muito antes de nós chegarmos. E aí, se a gente for começar a analisar por esse âmbito, a gente vai perceber que muitas vezes a enfermidade, a doença, o câncer que está habitando no planeta não é o coronavírus, né? Mas essa enfermidade somos nós, que não estamos cuidando bem, tampouco da parte física, da parte ecológica, né, da nossa natureza, como também da parte da psicosfera, de acordo com o que vibramos, de acordo com o que agimos e do que sentimos no nosso dia a dia. E que talvez momentos como o do coronavírus, que tem a particularidade da informação chegar muito rápido, e dá tempo daqueles que podem se resguardar dentro dos próprios lares, fazer uma quarentena, o que antes, por exemplo, com a tuberculose, era uma coisa impossível de ser feita, e aí a informação ela chega muito rápido e nos favorece, ainda que seja um momento diferente do que vivemos até hoje, a humanidade já passou por diversas provações. E se formos fazer uma outra analogia, perceberemos que, em verdade, são doses de quimioterapia, de radioterapia, que a gente recebe, enquanto esse câncer da humanidade, né, que tem desenvolvido, às vezes, muito o lado intelectual e esquecido o lado moral. E aí, a gente está tendo oportunidades de reabilitação nesse grande organismo chamado Terra. Mas se muitas vezes a gente não aproveitar essa oportunidade, pode ser que haja uma cirurgia aí mais brusca, né? E que essa oportunidade não seja mais dada a nós, que muitas vezes não estamos aproveitando a maneira que deveríamos aproveitar, já convidados há 2000 anos, né? Sabemos que existe a primeira revelação divina com Moisés, e que é maravilhosa, mas a revelação da vida, sem dúvida, é com Jesus. Moisés trouxe a justiça, mas Jesus trouxe o amor por excelência. E há 2000 anos a gente é convidado a amar, e a gente ainda insiste em persistir no orgulho, no egoísmo, e esses avisos são dados. Né, basta a gente fazer uma análise da história da humanidade. E muitas vezes esse aviso ele vai ficando cada vez mais apertado, como, por exemplo, encontramos lá no histórico as 10 pragas do Egito, cada uma mais forte que a outra, para dar uma sacudida mesmo nos habitantes da Terra e fazer com que eles mudem. Então, que possamos ter ouvidos para ouvir e mudar de acordo com as nossas condições. Pois bem, meus amigos, falando um pouco de tudo isso que foi falado, já que a gente tem como doutrina norteadora a doutrina dos espíritos, né, a doutrina que consola, que orienta nossas vidas, eu queria perguntar, ou acrescentar, digamos assim, e pedir para que Kardec, muito sabiamente, dedique um capítulo em O Livro dos Espíritos, para ser mais preciso, o capítulo 6, intitulado Lei de Destruição. A partir da questão 137, um tópico intitulado Flagelos Destruidores. Essa questão 137, Kardec pergunta aos espíritos com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores. Eu queria fazer uma pergunta e, a depender da resposta, que acrescentassem, mas fiquem bem à vontade. Primeiro, consideram esse momento que a gente está vivendo, Covid-19, coronavírus, um possível flagelo? Segundo, com base na pergunta e na resposta que foi dada, com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, os espíritos começam respondendo
para fazer a humanidade avançar mais depressa? Comentem, por favor. Doutor Gerardo. Bom, eu particularmente considero que é fundamental, né, a gente entender alguns pontos dentro da questão que você está formulando. Primeiro, né, a linguagem que os espíritos utilizaram, né, ela foi muito condizente também com a época, porque eu, particularmente, eu não vejo como castigo, eu vejo como sacudir o tapete, né? Causar um impacto para que se pense, né? Assim como por exemplo, nos trabalhos psicológicos, né, de grupo ou individual, se proporciona alguma coisa que cause algum tipo de experiência, que cause algum impacto para que a pessoa possa refletir. Porque sem isso, se a gente parar para pensar, quando tudo vai bem, o ser humano, ele dificilmente ele reflete. Ele vai levando a vida, né? Principalmente quando as coisas estão saindo como ele quer. O ser humano só para um pouco para refletir quando algo dá errado, quando alguma coisa não acontece do jeito como ele gostaria, ou quando ele sofre algum tipo de impacto. É quando há uma certa retração, uma introspecção e a reflexão, a possibilidade da reflexão. É aí quando ele para pensar. Ou seja, o ser humano ele para pensar, por exemplo, quando ele está triste. Quando ele está alegre, ele vai levando a vida, né, sem pensar muito. Então, essas situações, seja em termos de uma catástrofe, ou seja, em termos de alguma ocorrência menor, mais simples, elas têm o objetivo de nos fazer pensar, né? O Rafael, ele estava falando a respeito do remédio que Jesus nos trouxe, o convite que ele formulou, né, para que a gente pudesse mudar de paradigma. Ou seja, Jesus disse, o caminho não é por aí, o caminho é esse outro aqui. Vocês estão habituados a ir por aí, mas o caminho verdadeiro é esse daqui. Qual é o caminho verdadeiro? É aquilo que ele chamou a porta estreita, né? Por que porta estreita? Porque a porta larga é a porta daquilo que a gente já está habituado. São os automatismos, são os condicionamentos, é o velho paradigma, o homem velho de que falou Paulo de Tarso. Enquanto que a porta estreita é o esforço que se empreende no sentido de domar as más inclinações, ou seja, no sentido de um treinamento realmente, né, para a gente reeducar o pensar, o sentir e o fazer, né? E educando essas áreas, a gente puder educar também na área do desejo, né? Porque o desejo, ele emana de dentro da gente. Então, tanto pode vir da essência, né, que é muito positiva, como pode vir das camadas intermediárias, que são as áreas da sombra do ser humano, do inconsciente, seja atual ou remoto, né? Então, com o treinamento, com a percepção disso, que a gente vai modificando. Obviamente, tem um bocado de coisa mais a fazer, a refletir sobre isso, né? Porque, por exemplo, na atualidade, quantos movimentos para levar alimentos àqueles que não têm, né? Quanta gente se mobilizando para proporcionar roupa, acolhida, cuidado. E aí eu não estou falando do pessoal que trabalha, estou falando de pessoas que estão se mobilizando de uma forma geral, ou seja, a catástrofe faz com que o lado bom da gente venha à tona também, a solidariedade, e está dentro do convite que Jesus formulou. O que é que Jesus disse? Vocês até agora viveram sob o império da carne instintual, ter que dominar o outro. O convite agora é para que você compartilhe, não veja o outro como concorrente, que você veja o outro como irmão. E vendo-o como irmão, vá ao encontro dele para ajudá-lo no que ele precisa e aceite a ajuda dele naquilo que ele tem a lhe oferecer.
Mas o que é que ocorre normalmente? A camada de egoísmo toma conta da gente. E o que é a camada de egoísmo? A camada de egoísmo é o homem velho, ou seja, são as cargas primitivas, a carga instintual, mais as áreas não desenvolvidas da gente. Não desenvolvidas no sentido, por exemplo, freudiano, da libido não desenvolvida, ou de outros autores, como a criança magoada e ferida. Então, se justapõem ou se conectam as duas, carga instintual com a criança magoada e ferida, e aí o componente que a gente chama de egoísmo vem à tona e a gente age de acordo com esse paradigma antigo, de acordo com o homem velho. Porque o homem novo exige esforço, ele requer treinamento, e é o convite que Jesus nos formulou, né? De se conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o convite para a gente cuidar da mente, ou seja, cuidar dos pensamentos, para que a gente possa estar presente, e estando presente, a gente consiga se perceber em níveis mais profundos. E aí, o que é que a vida está fazendo? Bota a gente dentro de casa, né, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir. Né? Porque por mais que você se ocupe, lave a casa 2 vezes por dia, ainda vai sobrar tempo para você pensar e para você estar com quem? Com você mesmo. Né? Você está em contato com você, porque uma das grandes dificuldades não é o contato com o outro, é o contato com a gente mesmo. Né? Porque, às vezes, a gente não suporta o que vem de dentro. É por isso que a gente se ocupa tanto e é por isso que a gente cria os tamponamentos mentais pensando no passado, pensando no futuro. E aí a vida nos convida a ficar em casa, a parar, a pensar, a refletir. Então, gente, isso eu não vou dizer que é maravilhoso, né, porque tem muita gente morrendo, mas isso é providencial para que a gente reveja e a gente possa ir aprendendo a sair de um paradigma que é materialista e a gente poder viver realmente o paradigma cristão, que a gente ainda não vive. Né? Porque se a gente vivesse o paradigma cristão, a gente nem precisaria de religião nenhuma. Né? As religiões estão aí para lembrar a gente do caminho a ser seguido. Né? Então, eu acredito que seja por aí a reflexão. Né? Mas estou aqui também para aprender com o Gilvon e com o Rafael. Né? Isso, professor, Gilvon? Eu agradeço a camaradagem do nosso querido amigo, mas Gilvon com J me deixou em larga desvantagem, né? Porque eu vou falar depois de você. Eu não me apiedo do nosso amigo Rafael Lavarini, porque ele tem desenvoltura para isso. Já eu, quando ouvi a pergunta do Edson, caí em desespero e fui procurar no Livro dos Espíritos a pergunta, porque eu não me recordava da integridade da resposta. Vou pedir licença a vocês posteriormente para ler, enquanto eu desenvolvo esse raciocínio. No Espiritismo não existe a palavra karma. A palavra karma é da tradição oriental e está profundamente associada à dívida, ao pagamento de uma dívida, a um ressarcimento punitivo perante um erro. Essa ideia, nos parece, também não encontra guarida em Jesus. Há várias analogias de Jesus em que uma dívida é suplantada por uma pequena quantidade de amor, por exemplo. Então, não nos parece justo supor que a ideia de karma, que há penetrado em muitos corações, porque nós temos milhares de anos de atavismo, né, de necessidade punitiva, possa ter penetrado também nas fileiras espíritas. No Espiritismo, nós temos um princípio de ação e reação, que é bem diferente de karma, porque esse princípio funciona dentro de bases muito claras, determinismo para o bem, inclusive.
E nesse determinismo, nós temos uma lei maior que corresponde ao progresso de evolução, ao processo de evolução em si. Então, na palavra belíssima da nossa companheira, a professora Delza Gitaí, ela tem uma fala que eu acho fantástica. Ela diz que nós somos o projeto pedagógico de Deus. Então, tudo o que nos acontece é resultado de um pretérito, das escolhas que nós fizemos em um pretérito, sim, dentro de uma causalidade, de uma lei de ação e reação, ou uma preparação para o futuro. E nós estamos entrecostados entre esses dois motores. As consequências naturais das escolhas que fizemos e a necessidade de preparação para o futuro. Mas nenhuma dessas forças tem caráter punitivo. Porque todas elas nos pedem aprender, não pagar. Então a ideia não é pagar, é aprender. Quando o sofrimento é colocado nessa perspectiva, não como um caráter, antes de tudo, punitivo por si só, mas como uma oportunidade de aprendizado, como uma chance que a gente tem individual e coletivamente, porque é importante que a gente lembre, não existe plano reencarnatório individual. Todo o processo reencarnatório é coletivo. Todo ele. Tanto é que nós precisamos de alguém para reencarnar. Nós precisamos de um ventre, pelo menos, que nos acolha. Então, os processos são individualizados, mas eles vêm dentro de um contexto coletivo. Nós estamos coletivamente nesse processo de aprendizado. Então, quando os espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, eu vou pedir licença ao Edson, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores, ou de flagelos destruidores, a resposta é fantástica. Para fazê-la progredir, a humanidade, mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade. Veja que o termo mal compreendido pode levar a enganos terríveis, né? Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Então, existe um propósito lúcido, que não é o castigo, mas é a oportunidade de aprendizado, que é dolorosa, mas tem um propósito lúcido, coerente, e ele segue. Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, preciso é que se veja um objetivo, olha a lucidez disso, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Ele continua, ponto e vírgula. Acredito que é a tradução do Guilhom. Daí vem que os qualificais de flagelos, que você aprecia sob a perspectiva egóica. Então, para os seus planos individuais, pode ser uma desgraça, um flagelo. Daí vem que os qualificais de flagelo, por efeito do prejuízo que vos causam individualmente. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É de uma clareza absolutamente espantosa. É preciso apreciar o que está nos acontecendo dentro do ponto de vista social, sociológico, histórico, que nós estamos vivendo. É muito importante que a gente não perca essa dimensão, para que a gente não perca os frutos. Porque se eu entendo e leio o mundo como um processo de castigo ou recompensa,
Isso não faz o menor sentido. Mas, mesmo no espiritismo, porque a gente encontra companheiros que vão por essa linha, vão por esse caminho, né? Você está sem o braço, é porque usou mal o braço em outras vidas. Você está sem os olhos, é porque usou mal os olhos em outras vidas. Isso é a lei de Talião. Não é a lei de ação e reação. Então, quando nós absorvemos a proposta, que é a proposta evolutiva do processo, quando nós tentamos lançar um olhar sob essa perspectiva, coisas novas se abrem sobre nós. Ainda que a dor nos toque pessoalmente. Ainda que nós tenhamos pessoas queridas, né? Dores saudosas. Mas se nós compreendemos, fora da minha perspectiva, sobre o progresso que pode advir desse sofrimento, isso vai nos trazer, certamente, uma dimensão nova, que talvez nos ajude a encarar esses momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. Então, essa é a nossa perspectiva. Eu quero pedir desculpas, porque realmente eu senti a necessidade de ler a pergunta inteiramente, né? E agradecer ao Edson a colocação perfeita dessa pergunta aqui para nós, que nos norteou muito. Nossa gratidão. Muito bem. Rafael? Eu acho que o Rafael está sem áudio. Tá sem áudio. Eu não estou escutando também, não. Ainda está sem áudio. Rafael, se você nos ouve, dê um ok. Você pode tentar introduzir... Rafael, não estamos ouvindo você. Retirar o fone e introduzir de novo no celular, que eu acho que talvez funcione, Rafael. Não, estamos sem áudio. Você pega uma bunda também, tá? Posso fazer um comentário enquanto ele ajusta? Claro. Eu penso que, enquanto o Rafael ajusta o áudio, e quando ele conseguir deu o ok, né? Eu penso que uma abordagem muito importante, seguindo a sequência do pensamento do Gilvon, né, é que a vida ela é pedagógica. Pedagogia implica em correção também, mas sempre no propósito de aprender mais, aprender melhor. Né? E o convite que a vida está fazendo é no sentido de que a gente aprenda de verdade a sermos humanos. Então, esse é o convite. Quando Jesus veio, a Terra, ela vivia dentro de um paradigma que era a lei do mais forte. Então, a lei do mais forte imperava. E os outros, que não eram fortes, tinham que se submeter. E a vida humana não tinha muito valor. Né? A mulher era humilhada, menosprezada. Né? Então, quando Jesus veio, ele chegou e disse que o caminho a ser seguido era o da humanização.
Disse, vocês são humanos, são seres humanos, ajam como tais. Mas parece que a gente não compreendeu, né? E aí a gente pegou a cruz, inverteu e transformou em espada. E continuamos agindo, agora nos apropriando da ideia cristã, de acordo com os padrões antigos do guerreiro, né? Os padrões belicosos, ou seja, de acordo com a carga espiritual que busca criar o território, defender o território e tudo que está dentro do território, como qualquer animal. Só que nós, seres humanos, temos um território já que é virtual, que é personalidade e autoestima, autoimagem, né? Então, além da gente querer defender o território que é físico, e esse físico está compreendido, entre aspas, o emprego, o cargo que nós temos, a casa que nós temos, a família, né? Também a autoimagem, a personalidade, aquilo que as pessoas pensam da gente, né? E a gente continuando a funcionar dessa forma, a sociedade ela está organizada dentro desse paradigma. Se vocês forem ver, toda propaganda, toda ou quase toda, ela está estimulando a inveja. Porque sem inveja, você não vai sair para comprar e ter algo que a propaganda diz que vai tornar você melhor do que os demais, né? As propagandas elas estão muito em cima da baixa autoestima. Você tendo aquele objeto, a sua autoestima vai melhorar bastante. Ou seja, toda a nossa organização é para manter-nos no paradigma antigo. Enquanto que o paradigma de Jesus é ame a si mesmo, ame ao próximo. Mas como é que eu vou amar a mim mesmo se eu fico dependendo da opinião do outro? Se para eu me sentir bem, eu dependo de como o outro me enxergue da opinião do outro. Para que eu saia disso, só tem um caminho. Eu me conhecendo. E aí é quando Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor meio mais eficaz para o ser humano escapar à atração do mal, ou seja, ao que é possível. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o caminho, né? O caminho para que a gente possa sair do paradigma antigo e entrar num paradigma novo, trilhando a estrada que Jesus apontou para a gente há 2000 anos. Ou seja, há 2000 anos ele trouxe a metodologia. E a gente ainda não conseguiu entendê-la direito e a gente continua lutando pela sobrevivência. Aí dá o que dá, né? Se a gente for parar para pensar direitinho, só para concluir isso que eu estou dizendo, o paradigma antigo, ou seja, o homem velho, se a gente colocar o termo que Paulo de Tarso usou, ele está relacionado com a lei do mais forte, território, segurança são os fundamentais, predominar sobre o outro, conquistar posição, dinheiro, bens, prestígio e poder. A aparência é mais importante, o outro é meu adversário, concorrente, tenho que ser mais esperto do que ele e todo o meu pensamento está em cima da vida material e prosperidade material, né? Aí chega Jesus e diz, nem só de pão vive o homem, né? E aí a gente só compreende a história do pão, né? E tem que ser macio, bom, no dia, né? A gente fica com dificuldade de entender isso aí direito, porque o homem novo que Paulo de Tarso fala, que está dentro do convite de Jesus, ele significa que todos somos iguais. A gente já se considera dessa forma? Todos somos iguais, realmente? Está complicado isso de um tempo para cá, né? Respeito ao outro, né? Um dia desses me chamaram de bolsominion, por uma opinião que eu tenho. Há 3 semanas atrás me chamaram de comunista, por conta de outra opinião que me deram, né?
Um outro me chamou de antropóide, né? Ou seja, tá tudo bem. Talvez eu mereça isso, né? Mas, gente, vamos parar um pouquinho e pensar, né? Porque, em relação ao homem novo, o respeito ao outro é fundamental. Mas para que eu respeite o outro, eu preciso me respeitar, né? E eu preciso, me respeitando, perceber que o outro existe. Porque aí eu estarei conquistando a mim mesmo. Porque no paradigma de Jesus, não é conquistar nada lá fora, é eu me conquistar. E, através disso, estabelecer a conexão com minha essência, com Deus interno, com o reino de Deus, né? O reino de Deus está onde? Dentro de vocês. E, para isso, eu preciso cooptar a inteligência que eu já desenvolvi para me beneficiar, em primeiro lugar, nessa busca e, por extensão, aos demais. E aí eu vou compreender que eu estarei vivendo vida espiritual já, agora. Não é amanhã, não, depois que eu morrer. É agora. Né? Porque a conexão é a partir de agora, ou eu estou conectado ou não. Né? Mas a gente ainda está na faixa da estática. A gente se conecta por alguns minutos e depois a gente se apaga. Né? E aí a gente volta ao troglodita, né, que está com o tacape na mão, e ai daquele que não pensar como eu penso. Né? Olha, já que eu fui citado pelo professor, e enquanto o nosso amigo Rafael não retorna, eu acabei de ser citado, então vou me dar a possibilidade de intervir. Até os termos que nós estamos utilizando no enfrentamento ao coronavírus são termos bélicos. É verdade. Nós usamos conceitos de guerra. Isso. Né? É a guerra ao vírus. Nós identificamos o vírus como um inimigo. Isso. E dentro desse inimigo, nós temos aliados e nós temos outros adversários. Então, até mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo, ele é tão beligerante, concordando inteiramente com o que você coloca, que nós estamos no enfrentamento de uma pandemia usando conceitos de guerra, até do ponto de vista econômico. Isso. Então, a Europa diz que precisa de um novo plano Marshall, que nada mais foi do que um evento pós-guerra. Isso. A chanceler alemã coloca que é o maior desafio da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido declara guerra. Né? Os norte-americanos usam as máquinas de guerra, aviões, enfim, confiscos de equipamento, e usam seu poderio militar em um contexto, novamente, de enfrentamento, que me parece fadado ao fracasso. Pois é. Olha só, a gente não conseguiu reconectar com o Rafael, ele teve problemas com a internet, e a gente está recebendo aqui, Gerardo, Gilvon, uma série de questionamentos, uma série de perguntas, e a gente vai tentar atender, na medida do possível, a esses questionamentos, porque são os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a turma que acompanha essas lives e todo o trabalho que a Rádio Brasil Espírita, juntamente com o Centro Espírita Williams Crookes. Então, a gente vai tentar responder um pouco para eles essas perguntas. Então, tem um questionamento da Cristina, e a Cristina, ela perguntou assim, primeiro ela fez uma colocação e depois perguntou, mas ela diz assim, em teoria, todos sabíamos desse momento de transição ao desenvolvermos nosso planejamento reencarnatório. Diante disso, pressupõe-se estarmos em situação moral ideal para auxiliar a transição planetária? Se sim, por que desesperamos? Deixo com vocês. Bom, quer começar, Gilvon? Que seja respeitado o princípio da ordem alfabética, professor. Ok, vamos lá. Ou estando em condição ou não, a gente tem que enfrentar. A gente tem que lidar. Agora, quantos de nós
sabem ou pensam, né, que estamos vivendo uma transição planetária. E como é que cada um de nós compreende o que é transição planetária? Eu lembro que há uns 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, o ano 2000 estava distante. Né? E, de vez em quando, eu recebi alguma revista que mostrava o pós-2000, né, seres humanos junto de leões, de antílopes, de cavalos, cachorros, numa relva belíssima. Ou seja, após o ano 2000, haverá paz, né, e os seres humanos conviverão, inclusive, pacificamente com predadores como os leões. Nós já estamos em 2020. Né? E o ser humano, às vezes, se assemelha àquelas formigas da floresta amazônica quando um caminhão de carga tomba na estrada. E eu vi isso uma vez, e, gente, eu fiquei espantado da multidão que saía de todo lugar para ir pegar a carga, né, que tinha se esparramado pelo asfalto. Parecia um formigueiro. O ser humano piorou? Eu volto a perguntar. Não. Apenas está vindo à tona a característica de cada um de nós. Eu fiz uma live um dia desse sobre a política e a criança ferida. E eu fiz isso porque um amigo me chamou a atenção. Eu passei uns 2 dias que eu parecia que estava uma metralhadora, postando tudo que era coisa de política. E eu estava aborrecido. Né? Aborrecido. E aí ele botou lá, Gerardo, respire profundo, respire profundo. E aí eu parei, ele disse, respire profundo e verifique antes de postar. Eu normalmente verifico antes de postar, né? Mas naqueles dias eu não tinha verificado. E aí eu fui verificar, excluí um bocado de coisa, né? Porque não tinha sentido. O que é que ocorreu comigo ali? Né? A criança, magoada e ferida, veio à tona. Né? Veio à tona e investiu a raiva contra determinado grupo, determinadas pessoas, né? Como é natural no processo dessas áreas não desenvolvidas que ainda nos caracterizam o ser. Né? E aí, percebendo, a partir daí, cada vez que me via à vontade de compartilhar algo, eu parava e tentava sentir qual é a emoção. Se eu identificava raiva, eu me perguntava de quê. Identificando do quê, eu me permitia ir mais profundo. E, gente, o problema estava em mim, não estava nas postagens, nem nas pessoas. Né? É como aquela história que o pessoal andou divulgando, postando, da xícara. Alguém vai com uma xícara cheia de café e uma outra pessoa esbarra. E aí derrama o conteúdo. E a pessoa passa a culpar aquele que esbarrou. Quem esbarrou é responsável pelo esbarro. Mas o conteúdo da xícara é de responsabilidade minha, porque fui eu que preenchi a xícara. Então, quando a vida ou alguém ou alguma coisa esbarra em mim, o conteúdo que é derramado, ou seja, que vem de dentro de mim, eu sou o responsável por ele. Se eu já tiver consciência e maturidade suficiente, eu vou acolhê-lo e vou refletir sobre ele. E aí eu vou poder fazer alguma coisa, utilizar a percepção para me aprofundar no conhecimento daquela engrenagem. Se eu conseguir me aprofundar, eu posso introduzir uma diferença em algum ponto e o final, ou seja, o produto final, ele vai ser mais saudável, ele não vai ser mobilizado pela criança magoada e ferida. Mas eu terei percebido aquela instância não desenvolvida minha. Né? E percebendo, eu vou poder acolhê-la. Acolhendo-a,
eu vou poder fazer isso com amorosidade e não com raiva, né? Porque é muito importante. Lembre que Jesus, ele falou, amai ao próximo como a si mesmo. Então, eu só posso amar ao próximo se eu me amar. E eu me amar significa eu acolher, respeitar, acolher, cuidar, aprender a transformar aquilo que já não me condiz ou aquilo que eu não gosto em mim e não quero mais, né? Então, se a gente for trazendo para esse lado, todos nós estaremos nos capacitando a sermos um colaborador nesse processo de transição. Certamente não vai ser de hoje para amanhã, né? Gostaria de ver isso acontecendo antes do meu retorno para o plano espiritual, presumindo que vai demorar ainda, né? Que vai demorar, presumindo. Mas acredito que não, né? Porque é um processo, né, que é lento, é gradativo, que a gente vai percebendo aos poucos. E a gente não percebe aos poucos porque só pode ser assim. Não, é porque a gente tem defesas. A gente aprendeu a se defender para a gente manter a zona de conforto. E quando a gente percebe algo da gente que é incômodo, isso dói, né? Isso dói. Imagine que é você perceber que você é o responsável pela sua raiva. Não é o outro que é o responsável, é você. E quem vai ter que dar um jeito na sua raiva é você. E se você puder dar um jeito através da compreensão, do acolhimento e da reeducação, muito melhor, obviamente. Ok, Gilvão? Bom, eu nunca mais tomarei café da mesma forma. Já vou ressignificar o cafezinho. Você veja como é bom. É sempre muito, muito bom a gente escutar, né? Muito, acrescenta muito. Obrigado, Gerardo. Em relação à pergunta de Cristina, me parece que, antes de tudo, ela está frustrada pela forma que ela está reagindo, né? Ela acredita que tem a vantagem de ter planejado isso e de agora estar numa situação em que ela mesma se questiona, né? Como é que eu sabia disso e estou, né? Está passando. E estou vivenciando. Então, acredito que, nesse sentido, as palavras do Gerardo lhe acolham plenamente, né? É preciso que, primeiro, a gente saiba que planejar não é controlar inteiramente o processo, né? É muito diferente. Segundo, quando nós nos permitimos e temos alguma ciência, nós, quando reencarnamos, isso permanece no nosso inconsciente, com uma força muito ativa no nosso inconsciente, e vai se manifestar desta forma. Então, nesse sentido, é vital que, primeiro, a gente aceite as nossas reações e as nossas limitações, que a gente acolha, né, o que nós somos de fato e não aquilo que nós gostaríamos de ser somente. É o primeiro passo para a gente mudar, talvez, seja aceitar a nossa condição inicial. E é perceber que, se eu tenho medo, é porque eu sou, antes de tudo, humano. E que não é o fato de eu ter planejado essa reencarnação em que eu vou deixar de enfrentar os sentimentos de ameaça e de insegurança a que todos nós estamos submetidos. Nosso irmão Haroldo Dutra Dias tem uma imagem que eu acho muito útil. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem uma visão, às vezes, infantil, com todo respeito, de que é uma linha, é um timeline, é uma linha do tempo. Então, eu vou reencarnar em tal período, eu vou crescer em tal data, eu vou casar com fulana, com cicrano, em tal data eu vou desenvolver tal atividade, vou ter tal religião, e essa linha termina com o meu desencarne. Então, eu reencarno. O Haroldo Dutra, ele propõe que a gente imagine um processo reencarnatório como uma teia de aranha tridimensional, em que cada nódulo seja uma escolha que eu faço.
que me leva a caminhos dentro, tudo bem, daquele, aspas, planejamento, daquele escopo de ação. Mas que eu vou ter possibilidades infinitas de comportamento dentro desse padrão e dentro desse contexto. Então, tudo aquilo que eu faço, e outro dado que é muito importante, os planejamentos espirituais continuam quando nós estamos encarnados. Eles são dinâmicos, eles são autorresponsivos, eles têm vida, eles são um organismo. E esse planejamento não é só meu. Eu faço parte de um contexto. Então, se a gente pode usar essa imagem, milhares de teias que se interconectam e interagem umas com as outras simultaneamente. Né? Nós estamos todos interconectados. Então, eu posso individualizar um planejamento que me diz respeito dentro de um esforço maior de progresso da humanidade. Porque nós somos tão egocêntricos que até quando a gente pensa no planejamento, é primeiro nós. Mas o planejamento não é feito por nós. Ele é feito conosco. Mas ele envolve um grupo, né? Um núcleo, e o núcleo expandido, e outros em comunidades inteiras, às quais nós nos vinculamos. Então, essa dimensão do planejamento é muito importante, porque eu posso mudar a todo instante aquilo que eu estou planejando, em função das interações que vão me acontecendo. Então, não é uma linha reta, em absoluto. Ela tem vida, ela tem dinâmica, e essa é uma das grandes belezas que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, eu sou capaz, né, a partir dessa possibilidade de escolha, de mudar absolutamente tudo. Porque se assim não fosse, nós seríamos fatalistas. E diríamos, como falam alguns, Maktub, estava escrito, tinha de acontecer, né? Eu ouço algumas pessoas dizendo, se esse vírus tiver de me pegar, vai me pegar de todo jeito. Não é bem assim, né? Se eu estou com uma pulsão de morte dentro de mim, se eu estou com muito ódio dentro de mim, se eu estou com muita raiva, se eu estou desistindo da vida, eu vou certamente ativar mecanismos imunológicos que vão me deprimir a capacidade imunológica. E eu posso ser mais suscetível. Claro, pelo amor de Deus, que a gente não vai generalizar e vai dizer que todas as nossas vítimas de Covid eram pessoas que odiavam, absolutamente. Nós temos espíritos missionários. Nós temos contextos que fogem ao nosso entendimento. Mas o que eu quero dizer é que a vida cabe em uma dimensão que ultrapassa em muito a nossa imaginação. Em muito. E tudo aquilo que eu faço interage sobre o meu futuro a toda hora, porque o Espiritismo reconhece um determinismo para o bem, mas não um fatalismo, que são coisas completamente diferentes. Não é fatídico o que vai me acontecer, a depender de como eu me comporto e das escolhas que eu faço, tudo poderá mudar. Inclusive o que está reencarnatoriamente programado. Se a gente aceita, né, essa linda proposta pedagógica da nossa existência, se eu sou capaz de aprender antes que eu precise passar por determinadas provas, eu posso pular de série. Eu posso avançar nos meus estudos, pelo menos naquela matéria. Vou repetir em outras, né? Mas isso tudo depende de um processo de interação que nós estamos muito distantes de compreender. Então, quando você pega esse vírus, esse fenômeno maravilhoso que está acontecendo com a gente, eu digo maravilhoso, sem nenhuma proposta cínica. É porque, de fato, era impensável você imaginar a maior potência econômica do globo terrestre, hoje, está pagando para as pessoas ficarem em casa. Isso vai ter repercussões
gigantescas. A gente não tem dimensão disso. Você tem o Reino Unido, por exemplo, que até 4 ou 5 anos atrás privatizava o seu sistema de saúde, hoje estatizou tudo. O NHS hoje é o único sistema deles. Nós que não acreditávamos no SUS, que reclamávamos tanto do SUS, hoje dependemos visceralmente. Quem vai levantar a voz contra a solidariedade agora? Quem vai dizer que não vale a pena a gente fazer saneamento básico nas nossas favelas? Quem não vai reconhecer que a sorte do outro é também a minha? Isso. Que eu posso estar num condomínio maravilhoso e ao largo de mim eu tenho um foco de infecção entre os meus irmãos que vai me atingir, que vai me acertar. E eu estou com esse discurso, é um discurso egoísta, né? É o discurso mesquinho, mas é o discurso do óbvio. O medo do contágio dissolveu fronteiras. Nós tivemos o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que era um ferrenho defensor a favor do Brexit, que era a separação da Inglaterra de toda a nação europeia, ou a grande nação europeia, e leis estritas contra a imigração. Inglaterra para os ingleses. E ele ontem agradeceu as equipes médicas que eram compostas por imigrantes e que salvaram a vida dele. E ele teve essa grandeza de reconhecer isso. Então, nós estamos vivendo momentos em que as nossas ilusões estão sendo esfareladas. Nossas ilusões de grandeza, de potências, né? Digo isso enquanto sociedade. E esse vírus tem revelado para nós todas as nossas fragilidades. Como é que eu posso dizer a alguém, fique em casa se ele mora na rua? Como isso é possível? Como é que eu vou pedir a uma pessoa que lave as mãos se 50%, 43%, quase metade dos brasileiros não tem água corrente em casa? Como é que eu posso fazer isso? Então, esse vírus, ele tem nos mostrado... Aí, foi bom você ter colocado isso. Como? Desculpe, Edson, não vi. Pode complementar, porque tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que chega justamente nesse ponto que você ia colocar, mas pode concluir. Então, é importante que a gente deixe clichês, todos eles, porque a gente está conseguindo partidarizar, não é politizar, mas partidarizar até o medicamento que nós vamos usar no nosso UTI. Isso é de uma insanidade. Nós não estamos conseguindo discutir racionalmente nem o medicamento que nós devemos utilizar. Nós estamos conseguindo partidarizar isso. Então, esses rótulos menores, comunismo, bolsomínio, fascista, de direita, de esquerda, são instrumentos de alienação que nos trouxeram até aqui, que nos trouxeram também a essa situação. E se a gente não tiver a grandeza, né, moral, de colocarmos essa discussão no tamanho que ela deve ter e nos concentrarmos no outro e na necessidade do outro, nós vamos ter sérias dificuldades. E é provável que a maneira de um aluno que repete o ano, a gente precise repetir essa experiência, até que a gente aprenda. Então, o grande clamor é: abra mão do caminho e das convicções que você tem até agora. Porque o enfrentamento que a gente tem é de um micro-organismo formado por RNA. É a estrutura mais basilar, se discute, é um ser vivo, o vírus. E você tem um micro-organismo que pôs de joelhos todas as nações da Terra. As mais poderosas estão de joelhos.
e mostraram que as escolhas que nós fizemos até agora têm sido muito equivocadas, porque não foi o vírus que causou a existência da favela. Não foi o vírus que causou a fome. Não foi o vírus que causou a subnutrição. Ele é a luz de fundo que nos mostra todas as nossas dificuldades e as consequências das escolhas que nós fizemos enquanto sociedade. Nós estamos precariamente, imagina, há 200 anos, há 180 anos, nós vendíamos pessoas. Vendíamos e comprávamos pessoas. Nós só regulamos o direito das nossas empregadas domésticas a terem hora extra há 6 anos atrás. E tem gente revoltada até hoje. Nós criamos processos de desigualdade brutais. Brutais. Para que se tenha ideia, 6 brasileiros hoje têm a riqueza de metade da nossa nação. Tem a riqueza de 110 milhões de pessoas. O equivalente. Eu não estou discutindo aqui, e eu quero deixar bem claro, o que eu estou discutindo é que isso trouxe consequências. Isso traz consequências. E que nós estamos descobrindo agora, através dessa colheita e desse fenômeno, o que é que a gente precisa mudar. Como é que a gente precisa agir? Sem solidariedade, não há solução. É impossível. Você precisa do outro. Pois é. Não tem jeito. Você precisa do outro. Mesmo sob o ponto de vista egoísta. Eu preciso do outro. Né? Sem eu não... A gente está descobrindo o valor de viver em sociedade. Ora, que falta faz você apertar a mão de alguém? Como é difícil você ver alguém querido e não poder abraçar. Então, a gente está cerceado de uma série de coisas que são essenciais para nós. Que a gente está descobrindo e redescobrindo o valor delas. Mas eu tendo a ser prolixo, e se vocês não puxarem a minha orelha virtualmente, eu vou tomar um tempo. Mas veja só, Gilvon e Gerardo, o que é que a Eliane Barbosa colocou e perguntou aqui para vocês. Ela diz assim: o mundo já viveu muitas outras situações difíceis durante sua história. Vocês acham que, diante dessa pandemia atual, ocorrerá mudanças mais significativas de consciência, visando o pensar no coletivo? Gerardo? Eu não sei. Agora, algum tipo de mudança vai ocorrer. E eu espero que não seja igual ao 11 de setembro, né? Porque depois do 11 de setembro, houve mudança. Mas pautadas no medo. Né? O mundo se fechou. O medo, né? Do inimigo oculto, né? Do terrorismo. Né? Então, esse inimigo aí, ele é invisível. Né? Mas ele não é como um terrorista, né? Ele não precisa ter o passaporte, né? Ele não precisa de visto de entrada nos países, né? Porque somos nós mesmos que o transportamos. Né? Então, algum tipo de mudança eu acredito que vai ocorrer. Né? E eu espero que seja para melhor. Eu espero que isso nos leve a refletir na forma como a gente vinha vivendo. Né? E a gente possa dar ênfase àquilo que a gente já sabe que realmente tem valor. Né? Que são os princípios, são os valores, né? São aquelas qualidades que norteiam a nossa existência já há bastante tempo e que hoje deveriam já estar predominando, mas que ainda não estão. O Gilvon estava falando a respeito do egoísmo, e o egoísmo é aquilo que ainda nos
caracteriza, né, a nossa posição narcísica, ela é ainda muito forte. Né? Eu estou muito voltado para o meu próprio umbigo, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos. Né? Mas a gente vem aprendendo que não é por aí. Então, uma forma realmente positiva da gente utilizar o egoísmo é a gente procurar fazer o bem ao outro, porque isso é bom para a gente. Né? Isso é bom para a gente. É a gente ser solidário, porque isso é melhor para a gente. É a gente contribuir para a segurança e para a saúde do outro, porque isso é bom para a gente. Né? Então, pelo menos por aí, né, Gilvão? A gente vai treinando por aí para que a gente possa ir entrando por essa estrada que ainda é nova para a gente. Acredito que muita gente está refletindo, acredito que muita gente já tem esse pensamento instalado no seu psiquismo e o desejo por um mundo diferente, um mundo novo. Né? Alguns talvez acreditando que para que isso aconteça, precisa de atos de violência. Mas a gente já viu ao longo da história da humanidade que quando um sistema ou um governo é retirado do poder por um grupo através da violência, esse grupo toma o lugar daquele que saiu e passa a fazer coisa semelhante. Né? Coisa semelhante. Então, o convite de Jesus não é por aí. E eu creio realmente que o convite que ele nos faz é o melhor. Apesar de sentir que dentro de mim há uma outra instância que diz, puxa, não é por aí. Né? E vocês sabem uma reflexão que eu faço, que faz com que muita gente, apesar de ser cristã, pende para o lado não cristão, ou seja, para as questões vinculadas à violência, é porque a ideia que se tem é que, se Jesus era tão poderoso, por que é que ele não fez algo para que não humilhassem, não prendessem e não morressem na cruz? Por que é que ele se deixou morrer, se ele era tão poderoso, era o Filho de Deus? É difícil ainda a gente poder compreender, né, que a lição que ele veio trazer não era de violência, era de domínio, não era de sobrepujar o outro, mas era de obediência às leis de Deus. Né? E que ele, passando pelo que ele passou, ele pôde dizer, de forma prática, tá vendo? Não adiantou de nada. Né? Pensaram que tinham me matado, olha aqui, eu estou aqui. E continuo vivo, falando. É esse da porta estreita, da reeducação da mente, do treinamento das emoções, do exercício contínuo da bondade para que ela um dia lhe seja inata. Então, esse convite ele formulou. E na pergunta 789, Kardec pergunta aos espíritos, um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? E os espíritos responderam, em uma só nação, não. E aí ele comenta um pouco a respeito disso, e lá perto do final, ele acrescenta, o espírito, quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos, como os indivíduos, praticarão entre si a caridade, ou seja, o amor. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém mais fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. Estamos nos encaminhando para isso. A gente está aprendendo as duras penas. E a vida sacudiu o tapete agora, de verdade. E como tem vindo uns vírus, parece que estão sendo testados pela vida. Né? Não estou dizendo que isso é arma biológica, não, gente.
Mas veio a gripe aviária, veio o H1, né? E veio esse daí agora, né? Mais contagioso do que os demais. Eu espero que a gente tenha aprendido a lição, que a gente aprenda a lição, né? Porque senão o nosso movimento cria as condições psíquicas para outros movimentos desse tipo, para que a gente aprenda pela sacudidela do tapete, né? A gente possa pensar, a gente possa refletir. Muito bom. Gilvon? Estou pensando ainda nas informações que o Gerardo traz, e um dado interessante nós nunca enfrentamos uma situação como a que estamos enfrentando agora. Sim, já tivemos pandemias anteriormente, né? Há muitos registros, por exemplo, da peste negra, na Europa, por volta do século XII, que dizimou quase 2/3 dos europeus. A ponto de, por exemplo, algumas aldeias terem mais lobos que seres humanos, daí a teoria do lobo mau, né? Nós já tivemos, sim, processos pandêmicos que dizimaram algumas espécies, tá? Tanto de animais, como provavelmente espécies do mesmo filo Homos. Então, isso não é novo para nós. Não as pandemias, mas do ponto de vista da nossa sociedade, ela é interconectada e interdependente, como nunca foi. Então, é o primeiro vírus que nós temos, de fato, globalizado, vamos dizer assim, né? E se transmite a velocidades inimagináveis de propagação anterior. Nós já vimos alguns ensaios, né, de outras variações do gênero corona, que é resistente à mutação. E essa variante do Covid-2 ou Covid-19, enfim, é uma questão de sintaxe, de semântica, que a gente nem entende para entrar nela. Mas o essencial é que a gente compreenda que é um dado novo, sim, que nunca o mundo parou 3 bilhões de pessoas, como nós paramos agora, que nunca nós tivemos tanta dependência e consequências econômicas que vão advir desse fenômeno, né? Que nós não sabemos ainda, e a verdade é essa, quais serão as consequências desse fenômeno que a gente está vivendo. Nós não temos ainda um norte muito claro do que é que vem por aí. Nós não sabemos se esse vírus, por exemplo, pode reinfectar. Ainda não está claro isso. Nós não sabemos se ele, de fato, vai sofrer uma mutação, como alguns defendem, e que a gente possa passar, não uma quarentena, mas talvez 1 ano ou 2, em processos de ondas, né? Porque a gripe espanhola, por exemplo, tornou-se famosa pelo segundo momento de reinfecção, que correspondeu ao verão europeu, não ao primeiro. Então, existem picos ciclotímicos. Nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós temos certeza, e que nos dá um grande alento como espíritas, é que nós temos um papel nesse processo. E eu volto aqui à minha fala inicial. É não permitir nunca mais que a gente volte ao normal. Não podemos permitir isso. Isso não pode acontecer. É permitir que essa situação, que esse contexto mude o que a gente precisa mudar. Não pode lutar para voltar a uma normalidade que nos gerou esse problema. Porque, como o Gerardo colocou, em 2000, a queda das Torres Gêmeas, nós fizemos um grande esforço para voltar ao normal e deu no que deu. Com a crise de 2008, nós fizemos um grande esforço para voltar ao normal e deu no que deu. Não é mais possível querer o normal. A gente tem que querer uma sociedade diferente do que nós tínhamos antes. Nós não podemos permitir
que essa experiência faça com que nós voltemos à vida normal. É importante que a gente aproveite essa experiência para nos tornarmos pessoas melhores também. Vivenciar talvez esse medo, essa insegurança, refletir sobre ela, refletir sobre as pessoas que são de fato importantes para nós. Sobre os nossos afetos, sobre os nossos quereres, para que a gente não queira mais nunca voltar ao normal, para que a gente saia melhor disso. Então, a minha grande preocupação hoje é essa necessidade de se voltar ao normal. Não façam isso. Não vamos fazer isso. Vamos aproveitar para a gente mudar o que precisa ser mudado. É isso. Meus amigos, é uma alegria imensa participar de um momento como esse, porque a gente aproveita os recursos da tecnologia para estar perto, né, de pessoas que a gente estima, pessoas que a gente gosta muito. A exemplo aí de Gerardo, de Gilvon, de Márcio, que nos acompanha, Rafael, que a gente conhece há pouco tempo, mas já tem um carinho enorme por ele. Então, a gente já vai entrando nos nossos momentos finais aí da nossa live, agradecendo a todo mundo que está acompanhando a live, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que mandou uma saudação aí, dando aquele like, né, dizendo que estava super bacana, que estava gostando, que estava acompanhando. É um tema que a gente sabe que, se a gente ficar, a gente vai a noite todinha, porque é um tema bastante pertinente, um tema que traz elucidações, digamos assim, fantásticas. Mas aí a gente precisa parar um pouco, parar para respirar, até porque para dar tempo para as outras pessoas também que estão fazendo outras lives. E aí a gente, antes de passar para Gerardo Campana e para Gilvon para fazer as considerações finais, queria dizer que na próxima segunda-feira, a live do Centro Espírita Williams Crookes, em parceria com a Rádio Brasil Espírita, vai ser com Júlio Góes, presidente da Federação Espírita de Sergipe, e com André Sobreiro, de São Paulo. Essa parceria de lives da Rádio Brasil Espírita com o Centro Espírita Williams Crookes ocorre toda segunda-feira. O tema da próxima live ainda vai ser repassado. E aí, eu deixo com você, Gerardo, e em seguida com você, Gilvon, para fazerem as suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, eu comecei essa história de live agora na quarentena. Foi uma forma de lidar com a quarentena. Penei, né, um pouquinho, porque eu sou meio dinossauro com essa tecnologia, mas terminei gostando, nada nada. Mas foi um prazer, né? E eu estar com vocês, né? Estar com o professor Gilvon, adoro sua didática, Gilvon, né? Com você, Edson, Márcio, com o Rafael, apesar de não ter sido possível ele continuar, né? E eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito. Não sei quem é o autor, mas eu acho que ela fala muito o que é a vida, né? E diz o seguinte: a vida é um químico caprichoso que faz sair do humus da terra o perfume que recende da corola de uma flor. Isso faz com que eu tenha esperança em mim. Se a vida faz isso, né, então eu vou me transformar um dia em um perfume maravilhoso. Porque, por enquanto, vamos ficar na etapa em que eu estou. Gente, um abraço para todos, né, uma boa semana para todo mundo, foi um prazer. Valeu, Gilvon. Realmente a gratidão, né? Apesar dessa circunstância tão dura, da gente rever e estar aqui em sintonia. E nada mais espiritual do que abrir mão da presença física. Nada mais espiritual que isso. Né? Nós estamos juntos, sem estarmos fisicamente juntos. Nós estamos em sintonia a grandes distâncias. Tem companheiros que estão nos ouvindo
a milhares de quilômetros, talvez. Então, nada mais espiritual e espiritualizante do que isso. A gente perceber que o poder de uma mensagem e o poder transformador que ela tem, em momentos como esse. E como é bom ter conhecido o Espiritismo. Como se a gente estivesse embaixo de um abrigo, né? Em segurança, em um lugar quente. Então, é muito bom a gente ter tido essa construção dentro de nós. Outras pessoas, naturalmente, as têm nas mais variadas matizes de todo o mundo. Religiosas ou não religiosas, pouco importa. Mas a mim, que foi acolhido por essa doutrina maravilhosa, é uma gratidão enorme. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço, uma boa noite para todos. É isso aí. Então, meus amigos, quem nos acompanha aí nas lives, né, nos canais das redes da Rádio Brasil Espírita e do Centro Espírita Williams Crux, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai encerrando por aqui, desejando desde já uma ótima noite para todos vocês. Obrigado, meus queridos Gilvon, Gerardo e Rafael, que não pôde continuar, mas com certeza está nos acompanhando. Márcio, obrigado. A gente vai encerrando. Eu só peço que fiquem um pouquinho, o Márcio vai fazer o encerramento da transmissão e desde já um beijo no coração de vocês.